Bem-vindos ao Escriativos, seu podcast de escrita criativa. Um bate-papo de 20 minutos sobre o conceito de feito é melhor que perfeito. Pois eu deveria estar escrevendo, mas não tá perfeito ainda. Mal feito, feito. É o que eu falo depois do sexo. Tirem as crianças da sala. Bom, o que a gente pode dizer, né? Feito melhor que perfeito. Bom, eu sou o Ângelo Neto. Eu sou o André Martini. Eu sou Camila Fogazzi. Eu sou o Matheus Braga. Eu sou o Rafael Campos. E nós somos os Escriativos. Bom, então a gente vai trazer para vocês hoje aqui um conceito que é feito melhor que perfeito. Ou seja, se você for ficar esperando a perfeição, você nunca vai fazer nada. O Rafa vai começar a puxar o assunto pra gente. Vai lá, Rafa. Eu sou um participante aqui dos Criativos, que eu sou, assim, que eu gosto muito de pesquisar e eu trago umas coisas muito fora da caixa. Mas o conceito básico do funcionamento disso é a liberação da endorfina, ou seja, ficar satisfeito e feliz por ter terminado alguma coisa. Você sempre busca, não, tem que estar sempre melhor, tem que estar sempre melhor, tem que estar sempre melhor, você nunca vai completar o círculo de felicidade. Quando você for fazer, você tem a ideia, faz, termina, você corrige, termina de novo, corrige, termina de novo, mas faça, termine, dê o ponto final, que assim você vai ter pelo menos o prazer de, ufa, terminei, tirei aquele peso. Agora, vamos para a próxima, seja uma nova história, um novo conto, ou a correção, qualquer outra coisa prática da vida. Eu tenho uma questão comigo que é o seguinte: começar projetos novos sem terminar os projetos correntes, né? Isso é uma coisa que eu faço bastante e eu não deveria fazer. O feito melhor que perfeito, nesse caso, se aplica da seguinte maneira: termina primeiro o que tu está fazendo para depois começar alguma coisa nova. Eu sei que é difícil, porque sempre as coisinhas novas e brilhantes são muito mais interessantes do que as coisas velhas e enferrujadas, né? Então a gente está sempre procurando ideias novas e conceitos novos para escrever, enfim, tá sempre tentando inserir coisas novas nas nossas histórias. A gente acaba não terminando nunca, né? Então o ideal é centraliza tudo, concentra, planeja e conclui antes de começar alguma coisa nova. Anota a ideia, não perde, não descarta as ideias, simplesmente não joga fora as ideias. Guarda elas para depois, mas termina o projeto que tu tá fazendo para depois começar uma sequência nova, porque senão a gente nunca vai ver nada concluído. Sempre vai ter uma coisa mais interessante, sempre vai ter uma ideia mais inovadora, sempre vai ter olha lá, eu tô interessado nisso aqui agora e aquilo que eu estava fazendo antes já não é mais tão interessante. Então, esse é o recado que eu tenho para dar hoje. Vai lá, Matheus. E aí, pensando nessa linha um pouco de raciocínio, uma coisa legal, tipo assim, para quem está começando, talvez, é começar escrevendo histórias menores, né? Porque quando você pensa em algo muito grandioso, você tende a demorar mais a concluir isso, então você vai ficar encontrando incoerências no seu texto, nas suas revisões, né? E você vai acabar postergando essa sensação de conclusão de algo, né? Você não vai ter algo para mostrar para as pessoas, você não vai ter um feedback, vai demorar para conseguir isso. Então, uma dica para quem está começando é escrever coisas menores. E para quem já escreve há mais tempo, uma dica que eu dou é não ficar tão preso nas revisões. As revisões são muito importantes, mas tentar tocar para concluir, né? Para ter algo para terminar e para mostrar para os outros, para você começar a ter um retorno das pessoas. Então, a gente já citou aqui em outros, até no episódio de motivação, que é sobre esse senso, esse sentido de finalização, né? Que ele é um ótimo motivador. E eu acho que o contrário dele, né, o perfeccionismo, ele é um ladrão de motivação, porque a gente nunca sente que aquilo está pronto e a gente nunca consegue ir para frente, a gente vai ficando desmotivado por não conseguir chegar na perfeição que a gente almeja. Então, eu acho esse um ponto muito importante da gente ressaltar também, de que o senso de finalização, de concretização de alguma coisa, ele é um ótimo motivador, que é o que vai nos levar à frente. E existe um conceito que é muito comum aí também, até usado muito no Instagram, que é o bom é inimigo do ótimo. Que parte mais ou menos da premissa de que se a gente aceita o bom, a gente nunca alcança o ótimo. Eu não vou dizer que eu discordo completamente dessa premissa, mas eu tenho um pouco de medo dela por causa do caminho inverso, né? Por causa do outro lado dessa proposta, que é quando a gente almeja o ótimo, mas a gente nunca consegue atingir ele porque a gente nunca consegue chegar no bom primeiro. E o bom, ele é um caminho para o ótimo. Antes de qualquer coisa ficar ótima, ela vai estar boa primeiro. E para mim, esse bom, ele geralmente acontece no primeiro fim. Esse bom é o primeiro fim, né? É o primeiro
concretização que eu consigo ali, até que eu vou aprimorando aquilo ali, até ele chegar ao ótimo. Aqui eu queria falar um pouquinho do conceito da efetividade, que é a junção, né, da eficiência e da eficácia. Uma tem como foco o fim, né, o objetivo, o final daquilo que você pretende, e o outro tem como foco os melhores meios para se alcançar aquilo. E a efetividade é literalmente a junção das duas coisas. Então, eu acho que quando a gente tem o perfeccionismo a ponto de chegar a ser patológico, de não conseguir alcançar aquilo que a gente quer porque nunca tá bom, a gente perde a efetividade em vista. Porque a gente almeja ser o melhor, mas a gente também perde o fim. Então, a gente não tem a junção das duas coisas. Então, assim, em suma, o que eu queria dizer é literalmente isso, que o bom, ele é um caminho para o ótimo. Eu não vou atingir o ótimo sem o bom. E no nosso caso aqui, o bom, ele é o fim. Então, comece terminando. Termine, a primeira coisa. Finalize, depois você vai aperfeiçoando. Perfeito é melhor que perfeito. Bom, a verdade é que o primeiro rascunho do seu livro, da sua obra, do seu conto, a primeira versão, eu costumo chamar de a versão merda do seu livro. O primeiro rascunho. Mas tudo bem, porque assim, você sempre pode arrumar um texto ruim, mas você nunca vai conseguir mexer num texto que não existe. Então, você escrever e terminar, tirar a ideia da sua cabeça e colocar no papel é a primeira etapa. É o passo 1. Você precisa pegar aquela história que tá lá martelando na sua cabeça, que na sua cabeça faz todo sentido, que tá tudo fechadinho, que é empolgante, que tem conflito, que tá tudo lá certinho e colocar no papel. Porque depois que você colocar no papel, você vai ver onde o seu cérebro preencheu as lacunas para você e onde você conseguiu passar realmente o que precisava passar. E aí nisso entra também a importância do grupo de escrita, por exemplo, que foi um episódio passado do podcast. Se você não ouviu, pesquisa aí no histórico que tá lá. Ter o feedback de outras pessoas e até você mesmo reler o seu livro. Na hora que você começa a reler e revisar, você começa a pegar falhas que o seu cérebro acabou preenchendo, porque você estava com aquela história na cabeça. Então, assim, não se preocupa, porque a primeira versão que você vai escrever da sua história é a versão merda da sua história. Você vai precisar revisá-la depois. Eu costumo dizer que você tem fases, né? Você tem que conseguir separar as pessoas dentro de você. Eu costumo dizer que todo escritor já é meio esquizofrênico, né? Porque ele precisa já viver várias vidas dentro da vida dele. Ele precisa encarnar personagens para poder escrever. Então você tem que encarnar um personagem na hora de escrever mesmo. Por exemplo, você tem a primeira etapa, que é como se fosse um garimpeiro. Você vai garimpar as ideias e tirar lá uma joia que seria a sua premissa. Tipo, eu tenho uma premissa de um mundo onde as pessoas conseguem voar e se curar magicamente. Beleza, você achou a ideia. Acabando a fase do garimpeiro, você não pode mais continuar acrescentando ideias, porque você já tem aquela ideia e você precisa desenvolvê-la. Então você entra na parte do escritor. Você vai sentar e vai tirar aquele negócio da sua cabeça e colocar no papel. Depois que o negócio está no papel, você tem que desligar o modo escritor e entrar no modo revisor. Você vai chegar e falar assim, bom, agora eu vou ter que revisar. Você vai ler com um olhar crítico, ver se seus personagens passaram o que você queria, ver se a sua história tem conflito, ver se a sua plot está amarradinha e tal. E aí depois, no final, você vai entrar no modo editor. Que aí você vai falar assim, tá, agora que eu já sei, já consegui fechar a minha história, agora eu vou polir ela, eu vou embelezar ela. Pô, eu consigo dar mais voz para um personagem aqui? E isso tudo a gente vai falar mais pra frente. Como você faz para caracterizar melhor seus personagens, como você faz para melhorar suas cenas, como você faz um processo de revisão eficiente e tudo mais. Isso a gente vai sempre falar, a gente vai falar mais pra frente em outros episódios. Mas o conceito que eu quero que você entenda você vai ter que encarnar o escritor primeiro. Você primeiro precisa sentar, botar a ideia, tirar da sua cabeça e colocar no papel. Porque você sempre pode arrumar um texto ruim, mas você nunca vai conseguir mexer num texto que não existe. É verdade isso, Ângelo. E eu acho interessante também que a gente tem que aprender a aprender. Porque tudo é um aprendizado, né? A gente já falou isso outras vezes também, você já falou isso, que tudo é um aprendizado. A gente tem que aprender a aprender. E vai chegar um momento em que o meu caminho entre o bom e o ótimo, ele vai ser bem mais curto. Né? Porque a gente vai adquirindo a consciência narrativa, a gente vai adquirindo a consciência dos erros que a gente já cometeu e vai evitar cometê-los novamente. Então, esse caminho da minha primeira versão, do meu primeiro final, do meu primeiro bom, entre o ótimo, aquilo que eu falo, olha, isso está bom, isso está ótimo, finalizado, ele vai ser bem mais curto, porque eu vou estar aprendendo, né, a cada dia. Então, isso aí é importante. Primeiro vamos finalizar, porque a gente vai aprender a chegar no ótimo. Bom, então, para a gente finalizar o nosso episódio, eu queria passar uma tarefa de casa para vocês,
que é o seguinte, eu sei que toda vez que a gente termina um episódio, a gente já termina mandando escrever, porque não tem nada melhor para um escritor do que escrever. Para você criar sua consciência narrativa, você tipo entender onde você precisa melhorar e até para criar o hábito, pegar momento ali, você conseguir ganhar impulso para continuar escrevendo as suas coisas. Mas a tarefa de hoje é o seguinte, eu quero que você escreva uma história curta. Se você não tem uma ideia para uma história, não tem problema, vai até um café, vai até um parque, alguma coisa assim, e escreva o que você tá vendo, faz uma cena ali, escreve uma pessoa conversando com a outra, não sei o quê. Só que, para isso, eu quero que você faça com um mindset um pouquinho diferente. Eu quero que você faça com um mindset de escritor, ou seja, não se preocupa com as frases que você escreveu, não se preocupa com os erros que você cometeu de gramática, de concordância, vai embora. Escreve a cena e aí depois você avalia a sua própria cena para entender ali o que precisa arrumar. Mas você vai ver que você terminando a cena, você pode trabalhar em cima dela. Eu quero que você entenda com esse exercício, esse conceito de feito é melhor que perfeito. Depois que você terminar a cena, você vai ver que aquilo você consegue trabalhar, mas você nunca vai conseguir trabalhar para deixar bom ou polir alguma coisa que você não tem. Então, a tarefa de casa é essa hoje. Escreve uma história curta, pode ser uma coisa que você inventou ou alguma coisa que você copiou, vai até um parque, vê o que está acontecendo, ou então lembra uma história engraçada que aconteceu com você mesmo. Você fala assim, fui pegar o ônibus, eu acabei me perdendo, e aí uma pessoa me ajudou. Escreve isso, sabe? Escreve a cena do começo ao fim, sem se preocupar com tamanho de parágrafo, com o estilo que você escreveu, com palavras erradas, com pedaços que você escreveu mal. Escreve tudo e depois você retrabalha essa cena. É isso que eu quero que você entenda, que você faça para poder entender o conceito de feito é melhor que perfeito. E aí, agora que a gente já passou nosso exercício, tá na hora de você escrever. E aqui a gente finaliza esse episódio que não está perfeito, mas está feito.